Olá, bom dia, galerinha do nono ano. Vamos finalizar a nossa aula de hoje, a aula 4, né, da apostila 3, a apostila do mês de maio, ok? Hoje nós vamos falar sobre a partilha da África. Vamos lá, vamos acompanhar comigo. A África era um continente pouco povoado, com riquezas ainda inexploradas. Até cerca de 1880, algumas regiões do interior do continente africano eram praticamente desconhecidas pelos europeus. Porém, exploradores franceses, britânicos, belgas, alemães, italianos, movidos pela curiosidade e pela busca por riqueza, lançaram-se a percorrer a África. Eles atravessaram os desertos do Saara e da Líbia, subiram os cursos dos rios e penetraram no continente. Os franceses se dirigiram em direção ao norte e noroeste africano. Os britânicos se dirigiram inicialmente para o Egito e depois para a região sul do continente. Os belgas deram início à exploração da bacia do rio Congo em 1876. A Alemanha e a Itália entraram mais tarde na corrida imperialista pela exploração do continente africano. Então percebam, pessoal, que nós vamos ver aqui realmente a África sendo partilhada por outros países, né, que queriam ali crescimento, que queriam riqueza, né. Para evitar um conflito de grandes proporções, representantes de 15 países organizaram, entre os fins de 1884 e início de 1885, a Conferência de Berlim. O que vai dizer essa conferência? Em que foram definidas as regras de ocupação da África, né? Proposta pelo chanceler da Alemanha, Otto von Bismarck. A política de inferiorização do continente determinava que toda nação estabelecida em algum ponto do litoral africano tinha o direito de expandir suas fronteiras em direção ao interior. A conferência, né, então, olha lá, o que vai dizer? Que a política de interiorização determinava que a nação que estabelecesse em algum ponto do litoral, né, daquele ponto para o interior do continente, ele teria direito de expandir. A Conferência de Berlim marcou oficialmente o início da corrida colonial pelo continente africano. Longe de apaziguar as rivalidades, a conferência as acirrou. Ao longo das décadas, diversas nações industrializadas entraram em choque pelo domínio e controle de territórios africanos. Então, claro que isso vai gerar uma grande disputa entre grandes potências, entre grandes países que vão passar a entrar numa verdadeira corrida imperialista, né? Buscando o quê? Cada vez mais riquezas do continente africano. A dominação britânica, né, dos alemães na África. Perdão, a dominação britânica dos ingleses. Para exploração o interior do continente africano, a coroa britânica incentivava conflitos entre os grupos africanos rivais, dificultando a união entre eles. O comércio era administrado por companhias privadas que possuíam o estatuto de representantes da coroa britânica. Dessa forma, o governo britânico envolveu-se pouco na administração colonial direta. Inicialmente, os britânicos não alteravam as bases dos governos locais. Adicionavam representantes que passavam a atuar como intermediários. Assim, eles concediam aos chefes locais nativos dos territórios conquistados certa margem de liberdade e suas decisões, desde que não entrassem em conflito com os interesses da metrópole. Então a gente vai ver que os britânicos aqui, ele vai se envolver pouco na administração direta da colônia, né? Ele vai dar para os líderes locais, para os governos locais, certa liberdade, desde que esses chefes não entrassem em conflito com os interesses da própria metrópole, né? Do próprio país que está colonizando. Né? A entrada formal, no caso aqui, a entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano
ocorreu em 1875, por isso que a gente chama de britânico, né? Porque eles eram a Grã-Bretanha, que atualmente fica a Inglaterra. A entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875 com a compra da parte egípcia do Canal de Suez, enquanto a outra parte permaneceu propriedade da França. O Canal de Suez, inaugurado em 1869, tinha importância estratégica na região, pois ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, facilitando a navegação e o comércio entre a África, Ásia e Europa. Buscando assegurar seu domínio sobre o canal e afastar a presença da França, os ingleses estabeleceram em 1883 o protetorado no Egito. Em seguida, conquistaram os territórios, né, que viriam a ser o Sudão Egípcio, a Rodésia, a Nigéria, a África Oriental Inglesa. Com a conquista do sul do continente africano em 1902, a Grã-Bretanha se consolidou como o maior império colonial da África. Eu não mostrei para vocês, mas aqui no mapa anterior, né, o imperialismo na África, na Ásia e na Oceania. É um mapa que, de repente, aí vocês não vão conseguir observar, né, porque deve estar em preto e branco, mas aí vem mostrando ó, o Reino Unido, a Bélgica, né, vem mostrando toda a parte onde os países colonizaram. Ó. Quer ver? Portugal colonizou a parte em rosinha, né? No livro de você, na apostila de vocês, vocês não vão conseguir visualizar, mas quem acompanhar aqui comigo na aula online vai perceber, né? Vocês vão perceber, ó, o de amarelinho são as são as colônias, né, do Reino Unido, esse roxinho da Bélgica, ó, a parte da França, ó, boa parte aqui onde está de marrom, tá vendo? Só para a gente ter noção da dimensão dessa partilha no continente africano. Aqui, não só na África, né, como também na Oceania e no continente da Ásia, certo? Continuando. Protetorados, domínios e colônias. O Império Britânico era composto de territórios subordinados à coroa que podiam ter a condição de protetorados, domínios ou colônias. Vamos ver o que é, ó. Protetorado é um estado subordinado a uma potência, o qual, mesmo nessa condição, pode manter algumas instituições e nacionalidades de seus habitantes. A potência dominadora assume a gestão de diplomacia, do comércio exterior e, eventualmente, do exército. Então, protetorado, estado subordinado a uma potência. O domínio refere-se ao território que mantém relativa autonomia política, mas que responde ao centro do império em questões de política externa e comércio internacional. Então, eles também, o Império Britânico, né, era composto, né, também pelo domínio, pelo protetorado, porque era subordinado a alguém, no caso aqui a Grã-Bretanha, né, as regiões, as colônias, o domínio, porque ele mantinha relativa autonomia, e colônia, que é um território administrado por um estado que se localiza em uma região distante, mas que mantém o domínio sobre esse território nos aspectos econômico, político e cultural. A dominação francesa, vamos lá. Visando controlar a acirrada disputa entre os países participantes do Congresso de Berlim, no qual as principais potências europeias definiram as regras para a divisão do continente africano, entre elas, ficou acordado que o princípio definidor da partilha seria o de áreas de influência. Isso significava que, uma vez estabelecida no litoral, a nação estrangeira teria o direito de ocupar a zona do interior. Tá, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui, reafirmando. Então, vamos supor, uma vez que, igual aqui, ó, no litoral. O litoral é onde tem praia, né? Então, uma vez que a França dominou o litoral, ela tinha o direito de vir se interiorizando. É isso que está querendo dizer, que trata também no Congresso de Berlim. Assim, a partir do estabelecimento de feitorias na costa africana, como Dakar, atual Senegal, a França estabeleceu seu domínio sobre uma área que ia do Oceano Atlântico ao interior
ao interior, acompanhando o curso do rio Níger e criando a África Ocidental Francesa. A esses domínios somavam-se a África Equatorial Francesa, que é o atual Gabão e parte do Congo, e as possessões no norte da África, Marrocos e Tunísia, né, além da Argélia, onde os franceses já estavam estabelecidos. Né? Então a gente percebe que, né, os franceses eles foram dominando também parte da África, criando ali até domínios, reinos, né, chamado de África Equatorial Francesa, né, ou ainda regiões como África Ocidental Francesa, né? Portugueses, belgas e alemães. Portugal, a partir de suas antigas colônias de Angola e Moçambique, reclamou a soberania sobre um território mais amplo e obteve, além dessas, as terras que formaram a Guiné Portuguesa, na costa ocidental africana. Na região equatoriana, vizinha a Angola, grande parte da bacia do rio Congo converteu-se em uma espécie de propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica, um dos principais envolvidos do Congresso de Berlim e de seus resultados. A colonização belga na região do Congo caracterizou-se pela extrema violência contra os nativos e pelo saque das riquezas naturais da região. O Estado Nacional Alemão formou-se tardiamente, em 1871. Por isso, o país entrou depois de outras potências na disputa colonial. Mesmo assim, a Alemanha participou da partilha do continente africano, conquistando territórios que deram origem às colônias do Togo, de Camarões, da África Oriental Alemã e da África do Sudoeste. Então, pessoal, até aqui, né, a gente vem percebendo que portugueses, né, belgas, que eram os nascidos na Bélgica, os alemães, anteriormente, os franceses, eles, né, os britânicos, eles foram conquistando a sua parte na África, né, nessa corrida imperialista. E aqui, ó, nós vamos ver agora como aconteceu essas políticas imperialistas agora na Ásia, certo? Aqui a gente tem aqui algum mapa, o imperialismo na Ásia, que também pega a Oceania, tá vendo? Para a gente ter uma noção, ó, a parte aonde está de amarelo aqui era a parte colonizada da França, onde está verde, parte do Reino Unido, né? Basicamente onde tem roxinho, bem pouquinho aqui, ó, dos alemães. Então, a partir de 1830, as principais potências europeias, juntamente com os Estados Unidos e Japão, que os Estados Unidos e Japão, né, não são europeus, desenvolveram políticas imperialistas na Ásia, forçando países desse continente a abrirem seu mercado para a entrada de produtos estrangeiros. Entretanto, nesse período, os países alvos de interesse já eram impérios estabelecidos e unificados há séculos por tradições culturais e religiosas. A Ásia também foi afetada pelo novo colonialismo europeu. Nesse continente, a nação que mais se destacou na formação de um império colonial foi a Inglaterra, que dominou a Índia e a Birmânia, o Ceilão, o Tibete e o Paquistão. Na Oceania foram colonizada a Austrália e a Nova Zelândia. Então percebam aqui, ó, o próprio texto mostrando que a Ásia também foi afetada com esse novo colonialismo. Essa corrida imperialista, pessoal, essa nova colonização a gente chama de o que a gente vai chamar de novo colonialismo, né? Ou neocolonialismo, né? Diferente, como eu falei na última aula, diferente daquela colonização que ocorreu no século XV, onde o Brasil foi colonizado, por exemplo, por Portugal, né? Então, novamente, a gente vê agora no século XX, nós vamos ver, entre o século XVIII, XIX e XX, né? Nós vamos ver países europeus novamente colonizando outras regiões. Falamos dessas colonizações na África, agora estamos falando da Ásia. A dominação britânica na China. Novamente, a Grã-Bretanha dominando a China. Os contatos regulares da China com os europeus se intensificaram no início do século XVI, quando os portugueses obtiveram o monopólio do comércio no porto chinês do Cantão. Anos depois,
os portugueses instalaram uma feitoria em Macau, que servia de entreposto para as trocas comerciais entre chineses e europeus. Os produtos chineses mais cobiçados na Europa eram a seda, os tecidos de algodão, o chá, né, fornecido por uma companhia chinesa que tinha o monopólio do comércio com o exterior. Durante 3 séculos, os contatos comerciais com os europeus pouco ou nada afetaram a tradicional cidade chinesa. Os rituais da corte, visando engrandecer a figura do imperador, sobreviveram à chegada dos europeus. A administração imperial continuou sob a responsabilidade dos mandarins, funcionários públicos altamente eruditos e preparados intelectualmente para o cargo. A China mantinha seu mercado fechado nos produtos europeus e a mentalidade capitalista de acumulação não havia se estabelecido no país. Entretanto, a expansão imperialista a partir de 1840 alterou completamente a relação dos chineses com os europeus. Com o objetivo de aumentar seus lucros na região, a Companhia Britânica das Índias Orientais passou a estimular o consumo de ópio pelos chineses, produto tradicionalmente empregado como remédio que passou a ser usado como droga. O governo chinês reagiu destruindo as caixas do ópio contrabandeada pelos britânicos. Começava assim o primeiro conflito entre o Reino Unido e a China. Nós vamos chamar esse conflito de as Guerras do Ópio. Então, o que foram essas guerras? Olha lá, ó, ocorridas entre 1839 e 1842 e mais tarde entre 1856 e 1860, foram encerradas com a vitória britânica. Essas guerras do ópio, pessoal, como eu citei aqui, ó, foi um conflito entre Reino Unido e China. Por quê? Porque com o objetivo, né? Porque eles queriam aumentar o lucro na região da China. A Companhia Britânica estimulou o consumo de ópio pelos chineses, que era um produto, né, empregado como remédio que passou a ser usado como droga. Aí o que acontece? O governo chinês reagiu destruindo as caixas do ópio. Então, nós vamos ver o pessoal do Reino Unido ali, né? Estimulando o consumo do ópio para obter lucro, e o governo chinês vai lá e manda destruir. Né? Porém, as guerras do ópio ocorridas, né, nos anos que eu citei, foram encerradas com a vitória britânica. A China foi obrigada a assinar uma série de acordos comerciais que garantiam o acesso dos ocidentais aos portos chineses, a livre circulação dos mercadores europeus e missionários cristãos no território, entre outros privilégios concedidos aos cidadãos britânicos. Além disso, o governo chinês teve de entregar Hong Kong para o Reino Unido. Né? Percebemos aí como que aconteceu em relação a essa guerra. Estamos chegando no finalzinho. Por quê? Nós vamos ter uma resistência chinesa. Ó. As potências industriais tiveram dificuldades para dominar a China. Camponeses, artesãos e setores nacionalistas exigiam do governo ações para recuperar a soberania chinesa. Claro, né, pessoal? Os chineses queriam recuperar aquela soberania que eles tinham, que foi roubada, né, pelos britânicos. A insatisfação com o imperialismo ocidental transformou-se em luta armada em diversas ocasiões. Né? Então, um desses conflitos ocorreu entre 1898 e 1901, na chamada Guerra dos Boxers. Quem eram os Boxers? Os Boxers eram pessoas empobrecidas do campo e da cidade que viviam na região do Vale do Rio Amarelo, no noroeste da China. Inconformados com a intervenção imperialista e a crescente presença de estrangeiros em seu território, os Boxers fundaram a Sociedade dos Punhos, harmoniosos e justiceiros, sociedade secreta que visava combater a presença de europeus e a difusão de cultura ocidental da China. Então, olha a situação, ficou tão séria, pessoal, que um grupo, né, de pessoas empobrecidas do campo e da cidade, chamado de Boxers, eles vão ficar tão inconformados com essa intervenção dos europeus
na China, né, com essa intervenção imperialista, com todo esse interesse de exploração, de obter lucro, que eles vão criar uma sociedade secreta, chamada de Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, que eles vão quê? Combater a presença de europeus, né, e a difusão da cultura ocidental na China. Quando eu falo de cultura ocidental, eu estou falando da cultura europeia, né? Que é a região onde eles consideram que eles chamam que é a parte ocidental do planeta, né? Diferente da China, Japão, né? Que é considerada a região oriental do planeta. Então, a reação das potências estrangeiras foi rápida e violenta. 20 mil soldados de uma frente de nações, né, de Reino Unido, Japão, Rússia, França, Alemanha, Estados Unidos, saquearam Pequim e mataram milhares de boxers e membros do exército imperial chinês que apoiavam o Levante. Os acordos formalizados no Protocolo de Pequim em 1901 impuseram à China o pagamento de pesadas indenizações, autorizaram a permanência de tropas estrangeiras do país e levaram à execução das autoridades chinesas. Não é 10, é das levaram à execução das autoridades chinesas que haviam apoiado a rebelião. Então nós vamos ver que a China não vai sair vitoriosa nisso aí, né? O Império Britânico na Índia agora, para a gente finalizar. Desde o século XVII, nos territórios da atual Índia, a terra de especiarias que tanto lucro proporcionou aos portugueses, sim, pessoal, a mesma Índia, que lá em 1500 eles queriam tanto ir em busca, né, de especiarias, de temperos, lembra que nós falamos disso lá no 7º ano? Pois é, novamente a Índia vai estar aqui sendo disputada. Ó. Desde o século XVII, nos territórios da atual Índia, a terra das especiarias que tanto lucro proporcionou aos portugueses durante o período das grandes navegações, foram feitas alianças políticas e econômicas entre os reis, e príncipes locais e a Companhia Britânica das Índias Orientais, empresa formada por comerciantes britânicos ricos e aristocratas. Os principais objetivos da companhia era controlar o mercado de algodão, coletar os impostos, proteger as exportações das manufaturas britânicas e comandar os soldados nativos conhecidos como cipaios. Em 1858, o parlamento britânico transferiu o poder detido pela companhia para a coroa. O governo britânico então passou a administrar diretamente a maior parte da Índia, o Paquistão, o Sri Lanka, o Bangladesh, Birmânia, que é o atual Myanmar, e uma pequena parte do Iêmen, né, a colônia de Aden, né, que a maior parte da Índia, onde o governo britânico passou a administrar diretamente. Os britânicos criaram um sistema uniformizado de administração civil e judiciária, padronizaram o sistema de pesos e medidas e adotaram a rúpia indiana como moeda única. Né? Algumas mudanças que os britânicos vão fazer nessa região. O Reino Unido introduziu no mercado indiano os tecidos produzidos nas indústrias britânicas, o que prejudicou a produção artesanal indiana, causando a ruína econômica nas comunidades tradicionais da Índia que dependiam do artesanato têxtil, né, de tecido, para sobreviver. Então nós vamos ver que diante dessa partilha da África e da Ásia, dessa corrida imperialista, né, onde os europeus vão em busca de novas regiões, vão em busca dessas terras para ali explorar, para ali tirar suas riquezas, para ali difundir a sua cultura, nós vamos ver que muitos desses lugares sofreram sim certas resistências e nem todos esses colonizados conseguiram vitórias, certo? Então vamos para as nossas atividades. Na 16, ó, qual era o objetivo da Conferência de Berlim? Vocês vão voltar lá no texto que fala sobre a Conferência de Berlim e vai escrever aqui qual era o objetivo, quem eram os boeres e por que eles entraram em conflito com os britânicos no final do século XIX. Deixa eu ver aqui.
tá? Vocês vão pular essa 17 aqui, vou escrever como nula, porque a gente não fala sobre os boeres, tá bom? Então, pode considerar como nula. 18. Explique a diferença entre protetorado e colônia. Né? A gente explica aqui, ó, a gente fala, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Aqui vem as diferenças. Qual a diferença do protetorado e da colônia? Nós vamos ver. Se vocês lerem, vocês vão ver aí que há uma diferença entre elas. Continuando. Opa, vamos lá. Número 19, explique o que foi a Guerra do Ópio e o que foi a Guerra dos Boxers. A Guerra do Ópio está aqui, que a gente acabou acabei de explicar para vocês. E logo aqui embaixo, a Guerra dos Boxers. Ok? Muito facinho essas atividades, só a 17 que vocês podem deixar em branco. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, podem me chamar no WhatsApp que eu estarei disponível para vocês. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.